Artlist.io. Music licensing reimagined. Professora, a gente já pode iniciar, tá?
Professor, a gente não está te ouvindo. Artlist.io. Professor, ainda está sem som. Sem atualização, porque não foi. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Agora sim. Tá, beleza. Então posso compartilhar aqui, né? Tá. Então vamos lá. Compartilhar a tela. Agora sim? Bom, pessoal, probleminhas técnicos, o que é comum de acontecer. Então vamos lá, desculpe aí os minutinhos de atraso. Começando de novo, então o nosso tema hoje é redes sociais e a nova jornada do consumidor. Como trazer resultados reais? Essa palavra é importante, né? Resultados reais, que afinal de contas é o que todos nós queremos. Eu sou o professor Edgar Almeida, sou um dos autores do livro Marketing Digital, Conceitos e Práticas. Gosto de trazer isto, obviamente não para vender livro, mas para dizer assim que eu gosto de estudar, eu gosto de me aprofundar em dados concretos. Este livro contou com 19 coautores, o que foi uma experiência incrível. Os capítulos de redes sociais fui eu que escrevi, quer dizer, quase todos. Então eu vou compartilhar um pouco da minha experiência teórica e prática aqui com vocês hoje, né? De uma forma bem resumida, desde sempre trabalho com marketing, quer dizer, comecei a fazer uma graduação em matemática, pessoal, mas depois de 6 meses fazendo conta eu desisti. Matemática pura, muito pesada, e fui para marketing, sabe? Desde então, se passaram em torno de 20 anos, trabalhando em várias empresas, sempre com marketing, tá bom? Muito possivelmente, se você está aqui nesse webinar, é porque essa frase está passando na sua cabeça, né? A sua marca enfrenta o desafio de engajar consumidores que estão em diferentes etapas da jornada de compra e dispersos por várias plataformas. E a pergunta que fica, né? Como então podemos alcançar resultados concretos e eficazes? Veja só, tem algumas palavras-chave aqui para a gente pensar, né? Engajar consumidores. Então, eu vou partir do pressuposto que você já conseguiu definir quem é a sua persona. Eu não vou tratar desse tema hoje. Que estão em diferentes etapas da jornada. Seria ótimo se nós pudéssemos falar assim para a rede social, né? Olha só, para esse consumidor aqui, você vai entregar só esse post. Para esse outro consumidor, vai ser esse outro vídeo. No conteúdo orgânico, a gente não tem esse controle. Em tráfego pago, a gente tem até um relativo controle. No conteúdo orgânico, não. E também, como se não bastasse, nós temos várias plataformas. Onde esse cliente está? Ou seja, que conteúdo que ele está consumindo?
E a resposta que fica é assim: não tem uma bala de prata. Né? Se você está numa expectativa assim de que eu fosse trazer assim uma solução matadora, única, universal, eu quero começar dizendo que infelizmente isso não existe. Por quê? Porque, gente, olha só o tanto de nuance que tem. Primeiro, que nós temos diferenças entre os públicos. Ou seja, na própria geração Z, na geração Y, as pessoas não são iguais. O ser humano tem comportamentos diferentes. Quando a gente lê uma pesquisa assim, os consumidores da geração Y preferem o TikTok, quer dizer a maioria, não quer dizer todos. Você tem comportamento diferente por redes sociais. Você tem comportamento diferente por tipo de empresa. Se a tua empresa é B2B ou B2C, já muda. Se a tua empresa é de pequeno porte, grande porte, também muda. Enfim, se o teu produto está num ciclo de vida, de maturidade, também é uma outra história. Quantos anos tem a sua marca? São tantas variáveis que não dá para simplesmente criar uma regra fixa e universal para vocês. O que eu vou trazer são boas práticas que vão te ajudar a criar a sua estratégia. O meu objetivo aqui é ajudar você a construir a resposta mais próxima do ideal para você. Tá? É isso que eu vou fazer a partir de hoje, a partir de agora. Então vamos lá, começando com uma definição do Walter Longo. Gosto muito desse livro dele. Sugiro que vocês leiam, inclusive. Marketing e comunicação na era pós-digital. Só esse slide aqui. Gente, do teu lado esquerdo tem um boliche. Eu nunca sei, gente, quantos pinos são ali, se são 9, são 12. Mas aqui retrata a comunicação analógica. Aquela que nós tínhamos há uns 15 ou 20 anos atrás, que você tem hoje ainda mais, antes da existência da comunicação digital. Era tudo muito linear, muito previsível. Você jogava a bola ali no boliche, ou ia para o lado ali pela canaleta e era 0, ou você fazia de 1 até 9 ou 12 pontos, não sei quantos pinos são aí. A comunicação digital é mais estilo esse fliperama que está do seu lado direito aqui. Lembra aquele fliperama que a gente fica batendo os botãozinhos do lado aqui? Gente, você tem o seguinte, a bolinha vai percorrendo e ela vai no meio ali, de repente bate 3 vezes, multiplica por 300%. Bate lá em cima, multiplica por 1 milhão. Bate no botão amarelo, vira 0. É tudo exponencial. Ou seja, não é assim, 1 mais 1 é 2. Aqui, a rede social ela tem essa vantagem. Diga, mas explica isso para mim. É simples, explico. Você criou um conteúdo seu e simplesmente, de repente, uma grande influenciadora viu e achou bacana, vai lá e comenta. Pronto, teu conteúdo pode viralizar. Quem nunca viu alguém que tem lá 1000 seguidores no X, né, no X, no antigo Twitter, e de repente viralizou, quebrou a bolha? Porque na rede social é exponencial. Bom, um primeiro conceito para a gente entender, para a gente trabalhar essas jornadas, é o fluxo para uma criação de conteúdo na jornada de compra. Esse modelo AIDA é um modelo que já foi assim, lá em 2018, 2020, muitas pessoas falavam assim, esse modelo não funciona mais. Né? Tinha virado a moda, não funciona mais. Não funciona, não funciona. E agora, no ano passado, voltaram a dizer que funciona. Eu, honestamente, sempre acreditei. Faz 20 anos que eu uso e não desisto. E até hoje não li nenhuma pesquisa que me convença, ou algum artigo sério, de alguma instituição séria, que me convença de que não funciona. Ele é mais ou menos assim. Ele é de uma forma linear, em que começa assim. Você primeiro precisa prender a atenção das pessoas. O que a gente fala hoje na rede social é assim, você tem que pegar e os 3 segundos do seu vídeo é super importante. Não é que hoje é super importante, sempre foi importante. Sempre foi necessário você chamar a atenção das pessoas. Ou quando antigamente a gente folheava uma revista, você não tinha que parar a pessoa no teu anúncio para olhar o teu anúncio. Também sempre foi. É que a rede social, hoje a competição é muito maior pela atenção, né? Tem muito mais conteúdo, a disputa é muito maior, é muito mais acirrada. Mas o primeiro passo é você fazer a pessoa estar aqui olhando, estar dando scroll aqui no feed do Insta, do TikTok, do que for, e ela parar e olhar seu conteúdo. Depois, ela tem que ter o interesse. Interessante, o que está falando esse conteúdo aqui? Deixa eu ler um pouco mais. Se você conseguir despertar o interesse dela, muito possivelmente você vai despertar o desejo, poxa, eu quero isso daqui. Se ela tiver condições e se ela estiver preparada, ela vai para uma ação que é comprar o seu produto, quer fazer o download do seu e-book, quer fazer alguma ação que você deseja. Ou seja,
Eu tenho atenção, interesse, desejo e ação. E aqui começa uma grande dúvida que eu vejo assim, em sala de aula, sabe? Ou nas consultorias que eu faço. Diga, mas qual conteúdo que eu crio? Como é que eu faço? Vamos trabalhar aos poucos, essa resposta vai ficar mais clara para você. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu dei uma olhada na conta da Microsoft BR. Tá? Dei uma olhada para trazer aqui para a gente hoje. Está atual esse conteúdo aqui. E esse carrossel aqui, o que é de novo, me chamou a atenção. Eu estou olhando para o meu celular aqui embaixo, gente, e às vezes eu estou falando na tela seguinte e a tela anterior não abriu ainda, tá? Talvez tenha algum delay acontecendo aí. Se estiver muito ruim, vocês me avisem, eu começo a falar um pouquinho mais devagar. Então, assim, vamos lá. O que é de novo, né? Copilot. Me chamou a atenção, porque é inteligência artificial. Então, quero ler isso daqui. Vamos lá. Olha o consumidor pensando. Ele vem para o carrossel. O que há de novo? Veja, se o que há de novo pressupõe que eu sei o que tinha de antigo. Porque eu estou conversando com pessoas que já sabem, né? Que já sabem o que era e que tem novidade. Aí vamos tentar entender o conteúdo. Copilot. Tem ali um prompt. Quais são as novidades de... Aí você vai completar com pessoas organizadas por e-mail, chats e arquivos. Para mim é simples. Um prompt simples, né? Veja eu como usuário. Nossa, mas que estranho isso, não é tão simples isso. Aí eu vou lá e leio a legenda. Aproveite o Microsoft 365 Chat ao máximo com os prompts da Microsoft Copilot. Mas o que é Microsoft 365 Chat, né? Por enquanto não estou sabendo. Eu continuo, vou para o card número 2 do carrossel. Aí eles colocam aqui, né? Sugira perguntas comuns que podem ser feitas para iniciar uma conversa com meus colegas. Né? Eu falo, caramba, que prompt simples, né? Caramba, como é que a Microsoft está se dando a esse trabalho, né? Estou falando de uma empresa grande. Aí dou mais um pulo. Vou para o card número 3. Onde mencionar o meu nome? Aí vem aqui a charada, né? Resuma os e-mails onde me mencionaram recentemente. Faça isso detalhadamente, destacando o remetente e categorizando por tema do e-mail. Falei, caramba, peraí. O Copilot então tem acesso ao meu e-mail, isso aqui pode gerar valor para mim. Aqui me chamou, me despertou o quê? O interesse. Mas daí eu olho, vou para o último card. Esse aqui é o último card. Tá, mas e daí? O que é esse tal do Microsoft 365? Como é que eu faço isso? Pronto, parou. Ou seja, quando eu vou no AIDA, atenção, interesse, desejo e ação, eles não conseguiram fazer que eu chegasse no desejo, porque eles não me explicaram. Para esse webinar aqui, eu fui pesquisar, fui entender. Falei, mas o que é isso aí, né? Então fui lá no site da Microsoft e descobri que o Copilot consegue estar plugado ali, conectado com o Microsoft 365, Teams, Outlook, enfim, as ferramentas do ecossistema Microsoft. Gente, se eles tivessem colocado no último card ali alguma explicação ou um call to action, a gente chama, né, um convite para ação, me chamando para eu conhecer, para eu entender isso, talvez eu tivesse continuado a minha jornada. Atenção, interesse, desejo, talvez eu tivesse ido para ação, talvez tivesse ali um teste gratuito por 7 dias, 15 dias, enfim, talvez eu tivesse continuado com a minha jornada. Aqui eu estou usando uma ferramenta chamada Upfluence, só para olhar como é que foi o resultado desse post. Né? Vocês viram lá que tinha 92 curtidas, e vocês estão vendo aqui 221 média de likes e comentários média de 26. Ou seja, aquele conteúdo ali está bem abaixo do que a média desse site. Ou seja, considerando os conteúdos públicos que eu posso analisar, eu posso concluir que o resultado deles aqui foi bem fraco naquele carrossel ali. Vamos lá. Aqui nós temos uma quebra de paradigma. Qual que é essa nova jornada? Olha só. Antigamente nós tínhamos assim, gente, era muito estático, era muito segmentado, sabe? Quando eu pegava assim, as pessoas indo para o trabalho, eu tinha 2 meios de comunicação muito mais eficientes. Rádio e out of home. Pode chamar de mídia exterior, painel, outdoor, esse meio de comunicação. Porque a pessoa está indo para o trabalho, dentro do carro, dentro do metrô, enfim. Esses eram os principais meios de comunicação. No trabalho, chegou no trabalho, Google, portais de notícia, mídia impressa, eram os meios de comunicação que tinham maior predominância.
Já no almoço, as pessoas até assistiam TV aberta, no restaurante ou em casa, de novo, out of home de novo. E no jantar em casa, de novo, vinha TV aberta e TV paga. Só que, com o advento da rede social, ela quebrou esse paradigma. Porque a rede social ela performa o dia inteiro. Ela está o dia inteiro sendo consumida. E aí vem um grande desafio. Que conteúdo que eu vou criar, para qual hora que eu vou criar, para como é que é o consumo dessa mídia. Você tem que pensar assim, que à noite as pessoas estão geralmente com um pouco mais de tempo, então ela pode consumir um conteúdo mais denso, conteúdo mais longo. Logo de manhã, talvez o tempo dela seja mais curto, então você vai ter que ter uma performance melhor com conteúdos mais rápidos. Até foi interessante que perguntaram para o head do Instagram recentemente, o Adam Mosseri, como é que ele considerava o Instagram, se era uma ferramenta de entretenimento, uma ferramenta de informação. Ele falou assim, olha, eu sou o meio do caminho. Porque assim, quando a pessoa quer entretenimento, ela senta no sofá e vai assistir Netflix por horas. E quando ela quer uma informação mais densa, ela vai lá no Google, pesquisa no site de notícias, vai ler outras coisas. Nós estamos no meio. É como se fosse um infoentretenimento. Informação mais entretenimento. Então, as redes sociais, elas transformaram realmente a forma como as pessoas pesquisam, comparam e adquirem produtos e serviços. Talvez você já até saiba, mas o TikTok vem sendo utilizado como plataforma de busca. Aliás, é uma grande ameaça para o Google, o próprio TikTok. Mas por quê, gente? Porque o Google ainda está naquela lógica de enciclopédia, de lista telefônica. Quando você faz uma pesquisa, vem lá uma série de opções para você escolher qual que é melhor e aquilo não funciona mais. As pessoas são muito imediatistas hoje. Essa jornada tem que ser mais rápida. Pensa como que quando você vai pesquisar, por exemplo, assim no YouTube, como instalar um chuveiro. Cara, você vai entrar no YouTube, alguém vai falar assim, olá, meu nome é Edgar, eu estou aqui já faz não sei quanto tempo, curta e compartilha o meu canal, clica no sininho para você não perder no conteúdo. Gente, já passou 30 segundos, já passaram 30 segundos. Se você for no TikTok, em 30 segundos você já aprendeu como é que troca lá o chuveiro e se duvidar até deu umas risadas. Então, essa jornada mudou. E brasileiros devem comprar muito mais em redes sociais já em 2024. Né? Isso é uma tendência que vem crescendo. O que me chama mais atenção nessa pesquisa é isso aqui. Ó. 51% dos compradores brasileiros devem usar o social commerce para fazer algum tipo de aquisição em 2024. Quer dizer, social commerce compra por meio das redes sociais. Gente, se são 51%, quer dizer que tem metade que ainda não está comprando. Olha o potencial que nós temos para investir nessa área. Né? Mas vamos avançar um pouquinho mais, sabe? Quando a gente fala assim, jornada do consumidor, jornada de conteúdo, tá? Que jornada é essa? Do que a gente está falando? Agora eu vou tangibilizar um pouquinho mais para vocês o que eu quero dizer com essa tal de jornada. Bom, primeiro nós temos a jornada de compra. Ela basicamente consiste em 4 etapas. Aprendizado, descoberta, reconhecimento do problema, consideração e decisão de compra. Bom, aqui o português é muito claro, gente. Tá? Aprendizado, descoberta. Quer dizer, quando o consumidor ele está aprendendo e descobrindo algo. Tá? Vamos pensar o seguinte. Água mineral. Tá? Vamos pensar sobre água mineral. Você pode criar um conteúdo dizendo assim, olha, beber 2 litros de água por dia aumenta em 5 anos a vida média das pessoas. Às vezes a pessoa não sabia disso. Fala, caramba, sério? Porque às vezes nem ela sabe, ela não tem consciência. Esse próprio momento é o momento de realmente descobrir. E aí começa o reconhecimento do problema. Talvez você tenha um conteúdo dizendo o seguinte, olha, como colocar a água, como tornar fácil. Vamos pensar assim, as pessoas têm dificuldade de tomar água, né? Como vencer a dificuldade de tomar água durante o dia, como colocar a água, o hábito de tomar água no seu dia a dia. Aí eu estou já reconhecendo o meu problema. A consideração da solução é quando a pessoa começa a considerar o teu produto. Tá? É uma sequência, ou seja, eu tenho uma descoberta, depois eu vou ter um reconhecimento, depois eu vou ter uma consideração. É como se assim, você dissesse assim,
olha, considerando o que você me falou, eu vou tomar a decisão A ou B. Ou seja, aqui eu tenho que dar motivos para que a pessoa me considere nessa jornada. Para que depois sim eu vá para a decisão de compra. Quer ver? Eu deixei até um exemplo com água mesmo, para a gente ver como que é tão simples isso. Aqui é a fase de aprendizado e descoberta. Olha só, água é tudo igual? Talvez você saiba, você pense que água é tudo igual. Né? Muitas pessoas pensam que água é tudo igual. Aqui é um texto que está no Estadão, mas poderia ser um texto no seu blog, tá? Poderia ser um conteúdo na sua rede social. Aqui está só de uma forma ilustrativa. E tem uma série de conceitos aqui dizendo o seguinte, olha, não, a nossa água Minalba, que é o caso aqui, ela brota a 19 graus, com pH alcalino, a 1.700 metros de altura, ela é diferenciada. Mas espera aí, eu não sabia disso. Então eu estou descobrindo, estou aprendendo sobre isso. Aí eu vou para a próxima etapa, reconhecimento do problema. Inclua a Minalba em sua rotina, sua pele agradece. A hidratação é a chave para uma pele radiante, para uma pele saudável, hidratada e com vício natural, inclua a Minalba na sua rotina. Quando eu penso sobre isso, eu posso falar assim, caramba, peraí, eu não uso água mineral na minha pele, então será que minha pele não está legal? Será que é por isso que minha pele não está do jeito que eu quero? Eu estou reconhecendo o problema. Gente, se você para pensar, em algum momento você descobriu que você tinha um problema ou necessidade. Você não levanta assim de manhã assim, vou comprar uma câmera nova, um produto XPTO, porque simplesmente eu quero. Não, alguma coisa te mostrou assim, eu preciso disso. Tá? Até uma roupa. Eu preciso ir para um evento, para um jantar, para sair com os amigos. Você tem o reconhecimento de um problema. É isso que a gente faz. É assim que o consumidor reage. E aí nós temos mais uma fase, a fase da consideração. Olha só. Então aqui tenho mais um post do Insta. Próximo destino, cuidar mais de mim. Tem ali a mala de viagem e aquela latinha de água. A pessoa olha e fala assim, poxa, é muito mais simples eu colocar essa latinha de água dentro da minha mala do que uma garrafinha plástica. Vocês devem lembrar, né, que como é que se diz? Naquele debate político, o jornalista lá pegou e abriu essa latinha e virou um meme, né? As pessoas falando que era cerveja, não, era essa água aqui. Olha que a pessoa pergunta ali. Qual a diferença entre a garrafa e a lata para o meio ambiente? Né? E a Minalba vai lá e respondeu dizendo que o aço é infinitamente mais reciclável. Gente, é o tipo de pergunta de consideração. Eu vou comprar com plástico ou uma água com latinha de aço? Né? Como? O alumínio, sei lá. Como é que eu vou comprar? Ela está considerando. Tá? Veja que é bem este momento. E aí nós vamos para a última parte, que é a decisão de compra. Neste caso aqui, latinha em braille, Minalba ganha reconhecimento internacional. Né? É uma latinha que tem algo diferenciado, que é a leitura em braille. Até onde eu entendi que foi a primeira que fez isso no Brasil. Isso pode me levar a comprar, porque eu tenho uma necessidade especial, ou porque eu tenho afinidade com o tema. Opa, então eu gostei disso, eu vou comprar. Me leva para a decisão de compra. Ou é algo muito mais, como dizer assim, mais direto mesmo, uma promoção de um carro, ou seja, opa, eu vou comprar porque eu posso ganhar um carro, ganhar uma moto, então isso é muito mais fácil, né? Então veja que eu tenho realmente aqui uma jornada. Ou então eu tenho algo muito mais, assim, vou dizer assim, mais até lúdico, como fazer uma latinha com uma assinatura de um artista. Só cortei o som, tá, pessoal? Então, assim, aqui eu tenho uma latinha com embalagem assinada por um artista, a edição limitada, ou seja, ou você compra agora, ou você vai perder, meu amigo. Então, isso me leva para quê? Me leva para uma decisão de compra. É disso que a gente está falando. Então, eu tenho lá o reconhecimento eu tenho lá o primeiro momento, depois eu tenho o reconhecimento do problema, depois eu tenho a consideração e depois eu tenho a decisão de compra. E aí o que a gente faz? Né? Então aqui do meu lado direito é o que eu falei para vocês. Aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração e decisão. É a jornada de compra. No meio, nós temos como é que a pessoa vai mudando de status.
Ou seja, ela é um visitante no começo, alguém que entrou na sua rede social. Depois ela vira um lead, que é um cliente potencial. Depois ela vai poder começar a negociar com você, ela se transforma em oportunidades e de repente ela compra e virou um cliente. Do lado esquerdo, nós temos o que a gente chama de funil de conteúdo. Uma forma mais simples de você tratar os seus conteúdos. Porque veja, o topo do funil abrange tanto a etapa de aprendizado e descoberta como o reconhecimento do problema. Então é um jeito mais simples de você trabalhar, simplifica um pouco. E você tem o meio do funil, onde você vai trabalhar as considerações. Lembra, eu vou fazer a pessoa me considerar. Para me considerar, eu tenho que dar motivos para ela. E eu tenho o fundo do funil, que é onde eu vou falar assim, escuta, olha, você já me conheceu, você já te dei motivos para me considerar, agora está aqui o meu convite para você comprar meu produto, para baixar o meu e-book, para baixar o meu aplicativo, seja lá qual for o teu objetivo. Então o que a gente faz? Para o topo do funil, eu vou procurar alcance e reconhecimento. Eu vou criar conteúdo que alcance novas pessoas, que faça as pessoas reconhecerem a minha marca. Olha só, a palavra no português já é muito clara nisso, né? Alcance. Então, assim, eu estou gerando conteúdo. Está trazendo pessoas novas para a minha conta? Por que é uma pessoa nova? Uma pessoa nova era quem não conhecia a minha marca, está lá no topo do funil, e é aquele visitante que está vindo. Eu estou trazendo isso? Eu estou fazendo as pessoas começarem a reconhecer um pouco mais a minha marca? Ok, estou tendo uma boa performance aqui. Aí eu vou para o próximo passo. Consideração que é o meio do funil. As pessoas já estão me considerando, ou seja, eu estou conseguindo fazer com que elas me percebam como melhor que os outros. E aí, a etapa final do funil é a conversão. Você gerou quantas vendas, você gerou quantos downloads, depende do seu objetivo. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Para não ficar só no Instagram, eu peguei esse anúncio aqui do LinkedIn. Se vocês não sabem, é só ir lá no Google, digitar biblioteca de anúncios do LinkedIn. Você consegue ver todos os anúncios que estão no ar no LinkedIn. Esse, inclusive, eu peguei ontem mesmo, ele está no ar agora. Então, olha só. Marketing digital imobiliário não é anunciar nas plataformas digitais. É conhecer o cliente, entender. Ou seja, ele está ensinando, ele está explicando, ele está educando. Muito possivelmente essa CVCRM é uma empresa que vende esse serviço de marketing imobiliário, mas eles não estão vendendo. Eles estão educando, eles estão ensinando, eles estão no topo do funil. Eles estão tentando fazer o quê? Se aproximar desses visitantes, para depois ele avançar no funil. Já no meio do funil, nós temos conteúdos que, como eu disse, vão fazer a pessoa considerar o teu produto em relação aos outros. Nesse exemplo que vai aparecer na tela de vocês, você tem a Goodyear dizendo, olha, seu carro merece o melhor pneu. Para isso, conte com o Eagle F1 assimétrico 6, ideal para alta performance. Ele está te dando uma série de motivos para considerar esse pneu em relação aos outros. E quando você clica no botão Saiba Mais, você vai para um website que tem lá uma série de comparações, você faz umas simulações para o seu carro. Ou seja, ele está me fazendo considerar. Porque daí, se eu tomar a decisão, eu vou para a próxima etapa. O fundo de funil já é um momento onde você quer realmente falar assim, olha, agora fecha aqui comigo. Eu trouxe dois exemplos aqui. Um bem característico, que é esse do lado direito aqui, inclusive eu peguei ele hoje, eu peguei ele da Meta, vocês vão ver aqui, a veiculação iniciada lá em cima, em 29 de outubro, começou a veicular hoje. É o anúncio do Galaxy S24 por 3.499, né? Baixe agora, preço reduzido, use o cupom, ou seja, para poder fazer uma venda mesmo, então, para conversão, ponto. Aqui do lado esquerdo, serviço já é um pouco mais sutil, geralmente é mais sutil, serviço às vezes não tem contrate agora, às vezes é um pouco mais sutil, né? Mas olha só como esse conteúdo está mais associado para o fundo do funil. Advogado, está difícil contratar um bom profissional para você delegar suas peças? Peraí, se está difícil para delegar, é porque ele já está atrás desse serviço, ele já está procurando isso. Então, conheça a plataforma com mais de 10 mil advogados especialistas pronto para você delegar todas as suas peças jurídicas. Clique no botão abaixo, preencha o formulário e descubra. Então, está aqui uma peça que é naturalmente do fundo do funil. Então, o social commerce, como eu falei,
ele serve para aproximar e facilitar a venda por meio das redes sociais. Alguns dados rápidos para vocês, gente. Entre as redes sociais, o Instagram é responsável por 77% das vendas. É por isso que a gente fala tanto por cento no Instagram. Quando a venda se dá por redes sociais. Entre esses, 72% dos consumidores, entre as pessoas que usam, que fazem compra no comércio eletrônico, pela internet, 72% dos consumidores usam redes sociais para fazer compras. Tá? De quem tem o hábito de fazer compra online. E quais são as redes sociais mais populares para fazer compra online? Instagram, em primeiro lugar. Google Shopping, 56%. WhatsApp, Facebook, YouTube e TikTok. Talvez você esteja se perguntando, nossa, mas TikTok só 7%? Caramba, deveria ser mais, né? É porque aqui é para fazer compras. Quando você coloca assim, ferramenta para busca, para pesquisa, aí sim esse número aumenta. Entre as pessoas que gostam de comprar pelo WhatsApp, olha só por que eles gostam, né? É porque é prático, toda a jornada de compra pelo WhatsApp, ou seja, a pessoa já pesquisa, tira dúvidas, conversa com o atendimento. Isto é o jeito que as pessoas querem ser tratadas atualmente. Que seja uma jornada fluida, sem atritos, que seja fácil, seja rápido, que consiga resolver. Ela não quer ficar indo para cá, para lá, ela quer resolver de um jeito simples. E olha que dado interessante. 31% das pessoas que não adotam compra nas redes sociais é porque elas têm medo. Medo de cair em golpe, gente. Então o que adianta você criar conteúdo para o topo do funil, do meio do funil, no fundo do funil, se você não colocar nessas comunicações ou no teu website formas de dar uma garantia para a pessoa. Seja com prova social, com depoimentos para ela poder se sentir segura, ou seja com selos, certificações mostrando que é um ambiente seguro. Ela tem que se sentir segura. E olha que dado interessante aqui também. 27% das pessoas afirmaram compartilhar suas avaliações nas redes sociais das marcas. Gente, se as pessoas compartilham as informações, tanto dela, quanto da sua empresa, dos concorrentes, escute. Escute, porque você vai aprender. Ali você vai entender o que você precisa fazer para ter a melhor performance na tua rede social. Essa frase que para mim é muito verdadeira. Quanto menos você falar e ouvir, mais. Quanto menos você falar e ouvir mais, melhor será seu engajamento com seus clientes. Uma vez eu estava dando consultoria para um médico e eu perguntei para ele assim, escuta, o que teus pacientes comentam? O que você acha que pode ser um conteúdo relevante para eles? Ele falou, não sei. Mas como não sabe, cara? Todo dia conversando com as pessoas. Não, mas eu só ouço as doenças, eu vou tratando aqui, vou. Falei, tá bom. Vou conversar com a secretária. A secretária fica na recepção, não é possível, né? Também não sabia me dizer. Então, fale menos, ouça, sabe ouvir com atenção mesmo, sabe? Escuta ativa. Preste atenção, que você vai ter vários insights para você poder para você criar conteúdo para os seus clientes. É claro que eu poderia falar de várias ferramentas para vocês fazerem isso, tá? Tem ferramentas e ferramentas de marketing digital para você descobrir o que as pessoas falam, mas esse bom ouvido aqui, um bom ouvido bem treinado, também te ajuda muito. E quais redes sociais você usa com mais frequência para pesquisar sobre produtos? Veja que aqui mudou. Aqui é para pesquisar, né? Instagram, Google, YouTube, WhatsApp, TikTok. Aqui de 7 já foi para 11. Eu deixei o YouTube em vermelho aqui de propósito. Porque é uma rede social que muitas vezes é menosprezada por algumas marcas. Como assim menosprezada, Edgar? Entra lá numa conta de uma marca, você vai ver assim, último vídeo faz 6 meses. Último vídeo atualizado faz 1 ano. Não tem ali uma frequência. Mas, gente, se as pessoas procuram informações sobre produtos no YouTube, será que o seu produto tem informação lá suficiente? Tem informações para ajudar o consumidor a tomar a decisão dele? Fica a pergunta para você. Edgar, quer dizer que todo mundo tem que estar no YouTube? Não. Você tem que analisar se faz sentido para você. Aqui é uma reflexão. E o que mais costumam pesquisar sobre produtos nas redes sociais? Eu deixei os 2 negritos ali, preço e informação sobre frete, porque não tem muito o que você fazer. Tá? Aqui é custo, né? Aqui é uma questão administrativa. Agora aqui no meio, que está em azul, aqui é com a gente.
Comentários e avaliações, ou seja, eu quero saber o que as pessoas estão falando sobre essa marca que eu vou comprar. E você pode estimular comentários positivos, você pode fazer isso. É o que a gente chama de UGC, né? Imagens que ilustram o produto. Ou seja, se você fizer conteúdos nas redes sociais que mostrem a riqueza dos detalhes, você vai ajudar a pessoa a seguir no funil e ir lá para o processo de compra, para a decisão. Detalhes sobre os produtos, como opções de núcleos, materiais, tamanhos. Então, esse e-mail aqui é com a gente na rede social. E olha que interessante, a facilidade de comprar pelas redes sociais me faz comprar mais do que comprava antes. Se eu fiz bem o meu um ano de matemática, aqui tem 50%. Eu concordo parcialmente, concordo totalmente. Quer dizer o seguinte, ainda não é fácil. As redes sociais ainda elas não facilitaram tanto o processo de compra. Mas a partir do momento que ela facilitar, aqueles 50% que ainda não compra via rede social, que a gente viu lá no começo, há uma tendência que começa a comprar. Então, é um campo com muita oportunidade, muita. Por isso que você tem que entender e investir, se não estiver investindo ainda. E voltando aqui para partir para o nosso fechamento, para a pergunta inicial. Sua marca enfrenta o desafio de engajar consumidores que estão em diferentes etapas da jornada de compra e dispersos por várias plataformas. Como então podemos alcançar resultados concretos e eficazes? Em resumo, crie conteúdo pensado em toda a jornada, atenção, interesse, desejo e ação, modelo AIDA. Lembre-se que existe uma nova jornada, o consumo de conteúdo nas redes sociais ocorre durante todo o dia. Mas lembre-se que você tem que pensar em conteúdos mais elaborados para a noite, quando a pessoa tem tempo, conteúdos mais rápidos enquanto ela estiver durante o trabalho. Pense no momento que a pessoa vai consumir. O grande exemplo que eu gosto de dar é assim. Pense numa pessoa no elevador. Tá? Ela vai subir do zero, do térreo, até o 8º andar. Quanto tempo ela tem para consumir o conteúdo ali? Então, ali tinha que ser um conteúdo específico. Pense no inverso, quando ela estiver no sofá sentada tranquilamente, quanto tempo ela teria para poder consumir de conteúdo. Você tem que entender que momento que o teu conteúdo vai ser consumido. Associe o funil de conteúdo à jornada de compra, que é o que nós mostramos lá. Você pode fazer essa associação, usando o topo, meio e fundo do funil. O social commerce ainda tem muito potencial de crescimento. Tá? Mas a grande questão, a grande conclusão que eu chego é assim, ó. Você tem que se colocar no lugar de um pesquisador ou uma pesquisadora. Se você está aqui, você muito possivelmente está pensando em fazer uma pós-graduação ou uma formação na ECA. E assim, nós trabalhamos de uma forma muito honesta, muito profunda. Né? O nosso jeito de trabalhar é esse. Então você como pesquisador, você precisa trabalhar com hipótese, que é o famoso teste AB que a gente fala no mercado. Como é que é esse teste AB? Gente, se você está numa empresa, você tem que minimamente entender assim, escuta, qual que é o meu problema hoje? Eu estou trazendo clientes novos? Eu não estou? Peraí, você não está trazendo cliente novo? O Edgar comentou lá que é lá no topo do funil que eu tenho que fazer o conteúdo. Que tipo de conteúdo que eu faço para o topo do funil, então? Então eu vou fazer um e-book, igual o pessoal do marketing imobiliário, faço um e-book, às vezes faço um webinar também, faço outro conteúdo. Você vai entendendo a tua situação e criando hipóteses. Porque não tem como a gente colocar aqui uma fórmula para você fazer a equação e chegar na resposta. Então você vai se colocar no seu desafio profissional ou nos desafios. Às vezes você é um freelancer, às vezes você é uma agência, tem vários clientes. Qual é o desafio que esse cliente tem? Qual é o problema que ele tem? Você entendendo isso, vai começar a gerar hipóteses. Então tá. Então, a minha maior questão é o seguinte, eu até tenho uma oxigenação, eu vou alcançando pessoas novas, eu trago visitantes, converto em seguidores, mas não tenho venda. Então onde está o problema? Então não é no topo. É no meio do funil? Você não está conseguindo fazer a pessoa considerar o serviço, o produto, seu produto? Ou é na conversão? Você não está conseguindo fechar? Você não está conseguindo ser mais enfático no final? Você vai ter que fazer isso. Criando hipóteses, você vai criar um calendário editorial que tem objetivos específicos por conteúdo. Então suponhamos que você faça um conteúdo de segunda a sexta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Olha, esse Reels de segunda-feira tem esse objetivo. Este carrossel de terça-feira tem esse objetivo. Crie objetivos específicos pensando no funil e nessa jornada. E você vai mensurar constantemente cada conteúdo. Sim,
Olha, como é que você vai saber se está dando certo se você não mensura o conteúdo? Não adianta só me olhar o conteúdo mensal, semanal, consolidado. Porque se você tinha objetivo por conteúdo, você olhar o que aconteceu na semana, você não sabe qual foi a performance individual. Veja, eu tenho um conteúdo que é para o topo de funil, que eu estou incentivando para as pessoas baixarem o e-book. Eu tenho que analisar aquele conteúdo para saber se eu consegui atingir aquele objetivo. E agora aqui o final. O quanto equilibrar de conteúdo para o topo, para o meio, para o fundo na jornada, é uma equação que você vai descobrir com o tempo se você tiver planejamento e monitoramento. Então, entre aspas, né, o mais próximo que nós temos de uma bala de prata para você vencer esse desafio de entender esse consumidor nessa nova jornada e como trazer resultados reais, é isso aqui, gente. Você criar hipóteses, criar um calendário editorial com objetivos específicos por conteúdo, mensurar constantemente e equilibrar isso, equilibrar a mão. E isso vai ser com ação, fazendo. E a teoria que nós vimos até agora, jornada, funil, esse novo consumidor, é o que vai te ajudar a entender qual é o tipo de conteúdo que você vai criar. Bom, tinha aqui 40 minutinhos para falar, passei um pouquinho, tá? Eu espero que tenha sido útil. Aqui está o meu contato. É claro que quando estamos em sala de aula a gente aprofunda muito mais, a gente debate muito mais, abre para perguntas, abre para dúvidas. E daí aqui foi só um momento assim, de fazer uma reflexão, tá? Um momento de fazer você pensar, de colocar você no lugar de assim o que pode estar acontecendo no meu caso, tá? Eu espero que tenha sido muito útil. E a gente se vê em breve em qualquer lugar, em qualquer rede social, no LinkedIn, no Instagram, ou onde eu mais gosto de encontrar vocês, que é na sala de aula. Um grande abraço e obrigado por essa companhia. Um abraço, gente. Professora, a gente recebeu uma pergunta, eu vou colocar na tela para você, ok? Ok. Tá. Professor, como podemos ter uma prova social para quem está começando a empreender agora? Beleza. Tatiane, tem vários caminhos, tá? Estão me ouvindo, né, Juan? Estão me ouvindo, né? Sim. Bom, vamos lá. Primeiro, você pode fazer. É que eu não sei se você é serviço, se você é produto. Às vezes, quando é serviço, a gente faz uma mentoria gratuita, por exemplo, faz uma amostra, depois pede depoimento espontâneo dessas pessoas. Se é produto, eu posso me enviar media kits, que a gente chama, eu posso mandar para algumas pessoas e pedir para que elas compartilhem qual for a opinião delas. E assim, se você está vendendo o teu produto, pense em pontos de contato. Vamos pensar que é produto, tá? Tem pessoas que fazem isso super bem no iFood. Que coloca assim lá no doce, uma caixinha dizendo assim, olha, preparamos com muito amor e carinho. Vamos adorar conhecer a sua opinião aqui e compartilhe na nossa rede social. Você está convidando as pessoas para compartilhar. Então você sempre tem que convidar. É claro que não vai ser a maioria que vai responder. A minoria das pessoas respondem. Mas quanto mais você convidar, quanto mais você chamar as pessoas para participarem, quanto mais você lembrarem, essas vamos dizer assim, essas citações espontâneas elas vão acontecendo. Que é o que a gente chama de UGC, né? Conteúdo gerado pelo usuário. É claro que você deve saber que o usuário vai falar bem se ele realmente acreditar que o produto ou serviço ele é bom, né? Então isso já é básico, né? Isso aí já é default, né? Tem que ser interessante nesse sentido. Professora, nós não recebemos mais perguntas, então acho que agora está ao seu critério encerrar aí a transmissão. Tá bom, eu acho que ficou ali os meus contatos. E Tatiana, se eu não respondi, se ficou aí alguma dúvida, me manda lá no
no Instagram, eu vou ter o maior prazer em conversar com você, tá? A minha paixão é isso aqui, tá, gente? Faz 20 anos que eu faço isso, faz 20 anos que eu falo sobre marketing, sobre pessoas, então, assim, eu faço com muito carinho e com muito amor isso mesmo, tá bom? Espero ter sido produtivo para vocês e espero realmente revê-los em algum momento aí, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau, gente.